Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? As principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, todo mundo animado, né, cara? Com a vitória do Vasco ontem no Clássico, 4-2 para cima do Botafogo, né? E não só isso, tá animado com relação ao desempenho do Vasco nos 3 clássicos, né? Quando o Vasco enfrentou times da Série A, 3 clássicos, o Vasco foi muito bem. O Vasco poderia ter vencido o Flamengo, né? Esbarrou vou falar assim, não vou falar também que foi só sorte, né? Mas, pô, cara, na boa leitura de jogada do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, 2 vezes, né? Tirou a bola embaixo das traves, né? O Vasco era para ter saído vencedor ali com um gol em cada tempo, 2-0 para cima do Flamengo. Acabou que eles conseguiram, né, não perder para o Vasco, essa é a verdade. E lembrando ainda que o Flamengo tem aí o que a imprensa fala, melhor elenco do país. O Vasco não só, né, tá comemorando empate, né? Isso não. Tá comemorando o bom jogo do Vasco contra o Flamengo, que tem um bom elenco. A gente era para ter saído vencedor dessa partida. O outro clássico contra o Fluminense, o Vasco jogou muito mais que o Fluminense, né? O Vasco só não saiu vencedor porque a arbitragem prejudicou demais, mas prejudicou muito o time do Vasco. Foram 2 gols anulados, 2 pênaltis não dados, jogador do Fluminense que não foi expulso, jogador nosso que foi expulso, foi uma lambança total da arbitragem, e aí o jogo terminou 0-0. Ontem não, irmão, ontem a gente saiu perdendo, mas conseguiu virar, né? Empatou ainda no primeiro tempo, conseguiu a virada no início do segundo tempo, depois 3-1, 4-1, deu aquelas deslanchada e tranquilizada. E mais, a gente já viu que o Ramon Dias já acertou de novo o time. Ele tinha chegado no ano passado, pegou, irmão, pepino, né? O Vasco tinha 9 pontos, era a lanterna do Campeonato Brasileiro. Caminhava para mais uma Série B. O Ramon Dias chegou com algumas peças, ajustou o time, acertou o time, e aí o time deu aquela deslanchada, terminou, se você for contar só com a chegada do Ramon Dias, terminou top 6 do Brasileirão. Se ele tivesse no Vasco desde o início, o Vasco estaria hoje jogando pré-Libertadores. Excelente trabalho do Ramon Dias, não só no ano passado, mas nesse ano já começa muito bem, já acertou o time, a gente já tem um time titular, né? Ele testou vários esquemas táticos, testou 4-4-2, testou 4-3-3, testou 3-4-3 e vem jogando, né, no 3-5-2, o esquema de preferência dele, né? Ontem a gente sentiu falta, sim, do Medel e do João Vitor, tá? Não é a mesma coisa. O Michael e o Rojas são bons zagueiros, tá? São bons zagueiros, tá? Para compor o elenco do Vasco, tá? Gostei muito da contratação, principalmente do Rojas, né? No Michael, na época, a gente ficou com o nariz torcido, mas depois ele foi muito bem. Chegou a ter jogos que ele se saiu como o melhor zagueiro do Vasco. Ele fez uma boa temporada de 2023, o Michael. Eu gosto muito dos 5 zagueiros que o Vasco hoje tem à disposição, que é o Léo, Medel, João Vitor, Michael e Rojas. Gosto muito dos 5 jogadores. Vão ajudar durante a temporada, mas Medel e João Vitor são melhores do que o Michael e do que o Rojas, tá? Quero destacar os 2 laterais do Vasco que estão jogando demais, maluco. Pô, aquele Paulo Henrique, irmão do céu.
o que esse Paulo Henrique tá jogando de bola, não é brincadeira não, não é brincadeira não. Próxima partida ele tá fora, né? Tomou o terceiro cartão amarelo, tá? Deve entrar aí o Pumita, e o Pumita abre aquela discussão, né? O Pumita, ele... Bigode fala mal do Pumita, irmão. Pô, não é falar mal, eu tô analisando o jogo, tô analisando as partidas, tô analisando o desempenho do jogador. Não é falar mal, é uma análise, é diferente, tá? E o Pumita tem muitas falhas defensivas, tá? Ele é um bom lateral do meio de campo para frente. E por isso a gente comenta, pô, será que o Pumita não poderia ser testado nesse ataque pelo lado direito? Pô, ontem ele deu mais uma assistência para gol, irmão. Cruzou, levantou a cabeça, olhou para a área, levantou a cabeça, falou, não vou cruzar no alto não, vou cruzar pelo chão para o Verratti pegar a bola. Cruzou certinho, o Verratti deu um toque nela, travessão, costas do Gatito e rede. Bom jogador do meio de campo para frente, o Pumita. Ramon Dias podia testar ele ali, né? Próxima partida ele deve jogar, ou vai botar o Rojas de lateral direito, ou já vai colocar o Pumita, tá? E aí a gente vai mais uma vez analisar o desempenho dele. Agora ele costuma ter algumas falhas defensivas e vai muito bem sempre na parte ofensiva. Ontem, meio de campo do Vasco, achei a marcação mais frouxa, tá? O Zé Gabriel não estava tão bem igual foi contra o Fluminense. Contra o Fluminense ele jogou muito, tá? E a entrada do Matheus Carvalho, de novo, esse moleque entrou bem, né, cara? Que surpresa agradável esse moleque, que boa contratação que o Vasco fez, baratinho, né? Pegou baratinho ali no Náutico, bom jogador, entrou de meia, jogou bem, foi para volante, jogou bem. Bom jogador para compor elenco, esse Matheus Carvalho, gosto muito, irmão. O próprio Vasco ontem fez postagem elogiando o atleta, tá? Muito bom jogador mesmo, esse Matheus Carvalho. Estou esperando ela na frente, não tenho gostado do desempenho do David, embora ontem ele tenha dado uma assistência para o gol do Piton, fez uma tabelinha legal, e o Piton guardou, tá? Eu acredito que essa vaga de titular será mesmo do Adson. O Adson ontem entrou mais uma vez, não foi tão bem, tá? Ele ainda está sem ritmo de jogo. Isso é questão de tempo, porque ele é bom jogador, tá? Vasco terminou no G4, quarto lugar, o Nova Iguaçu venceu, passou, tá? E aí o Vasco termina aí a nona rodada em quarto lugar, com 16 pontos. Por enquanto, classificado aí para as semifinais do Campeonato Carioca. Próximas partidas, o Vasco pega no sábado, lá no Espírito Santo. Alô, Espírito Santo! Vamos invadir, hein? Vamos invadir. O jogo do Vasco é lá em Cariacica, contra o Volta Redonda, no sábado. Depois o Vasco vai para Santa Catarina, outra invasão da torcida vascaína em Santa Catarina, terça-feira, Copa do Brasil, contra o Marcílio Dias. E aí, no fim de semana, encerra a participação na Taça Guanabara, provavelmente classificado para enfrentar Flamengo ou Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca. Hoje, o time anunciou mais um reforço, né? Anunciou de forma oficial a contratação do Esforça. Esforça já tirou algumas fotos com a camisa do Vasco e tal. Essa jovem promessa, o argentino de 21 anos, volante do New Old Boys e da seleção argentina pré-olímpica. É o novo reforço do Vasco. Tomara que dê tudo certo aí nessa nova caminhada do Esforça. É o 8º reforço do Vasco para essa temporada, tá? Vasco contratou 2 zagueiros, o João Vitor e o Rojas. Depois contratou o atacante David, o meia atacante Adson. E aí trouxe o goleiro Kehler para a reserva do Léo Jardim. Vitor Luiz, lateral esquerdo, para a reserva do Piton, tá? O Galdames, que a gente falava que era refugo. A gente fala que é refugo. Muita calma nessa hora, chegou muito bem, tá? Chegou muito bem. É importante falar, ontem, inclusive, já tinha dado uma assistência para gol. Ontem meteu gol. Chegou muito bem o volante chileno Galdames. E a última contratação do Vasco, agora o volante Esforça,
sucesso para ele. Irmão, queria que você comentasse aqui se você concorda com o Bigode, cara, com relação ao futebol do Paulo Henrique, lateral direito. Para mim tá jogando demais, tá? Tá jogando demais o Paulo Henrique. Se você concorda com o bom desempenho do Galdames nesse início dele no Vasco, tá? E se você tem gostado do Matheus Carvalho quando ele tem entrado no campo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.